Hoje nós vamos fazer reflexões sobre o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, intitulado Servir a Deus e a Mamon. Inicialmente, já Lucas, no capítulo 16, versículo 13, nos diz: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar ao outro, ou há de entregar-se a um e não fazer caso do outro. Vós não podeis servir a Deus e às riquezas. Então aqui a primeira pergunta que alguém pode fazer é o que é mamon? O mamon aqui é a representação das riquezas, do materialismo, de tudo que é material. Na verdade, do apego ao material. E a gente vai desenvolver isso para entender melhor, né? Outra questão que é fundamental para a gente compreender é nos perguntarmos qual é o nosso fim existencial. Qual é o fim existencial do homem? Para que o homem nasceu? Para que ele reencarnou? O fim existencial do homem é voltar-se a Deus. Esse é o nosso fim existencial. É nós evoluirmos, temos como modelo perfeito Jesus, que Deus mandou para nos servir de modelo, né? E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai se não for por mim. Então, através dele, dos seus ensinamentos, nós vamos evoluir, sermos espíritos puros como ele, porque ele disse: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. É uma questão de evolução. Então, esse é o nosso fim existencial. E o apego material é um caminho oposto ao da evolução espiritual. Porque a evolução espiritual, ela requer justamente o desapego material e a humildade de entender que tudo pertence a Deus. Nós não temos nada, gente. Até a nossa vida pertence a Deus. Ele determina quando a gente entra na vida. Ele é o Senhor da vida quando a gente sai da vida material. Então, a gente precisa ver os aspectos da questão material, como ela pode nos ajudar e como ela pode nos prejudicar. Em Lucas 17, versículo 18 a 25, tem a passagem que nos conta do jovem, um jovem muito rico mesmo, que vai até Jesus e pergunta: mestre, eu quero ser perfeito, como que eu faço para chegar no reino dos céus, para eu me salvar? Né? Jesus diz: olha, você tem que cumprir todos os mandamentos. Ele fala: mas eu já cumpro os mandamentos desde muito jovem, o que mais que eu preciso fazer? E Jesus fala: então vai, vende todos os teus bens e me segue. O rapaz saiu de lá desaconsoado, como diz lá na roça, muito triste, porque ele era muito rico e ele não conseguiu desapegar. Ele não conseguiu desapegar. E ele não seguiu, e a evolução, a perfeição dele foi adiada mais um pouco até ele atingir, né, a condição de desapegar das coisas materiais. Depois, a gente tem em Lucas também 16, versículo 19 a 31, a parábola do mal rico e de Lázaro. Aí era um rico milionário, muito abastado, e Lázaro era um mendigo, uma pessoa que tinha fome, tinha frio, tinha úlceras, não tinha saúde. Nós temos muitos Lázaros aqui na nossa cidade, em todos os lugares. Né? E ele comia as migalhas que caíam. Relata os cães lambiam as feridas dele. A gente tem muitos Lázaros com cães pelas ruas, que são seus companheiros. É o acalento afetivo daquele que está completamente marginalizado, em sofrimento, né? Um animal, às vezes. E eles morreram. Os dois morreram. O rico e o Lázaro. O rico se encontrava num lugar infernal, no qual ele sofreu muita sede, muito calor, e não tinha uma gota d'água para beber. Desesperado, ele olha e vê Lázaro do outro lado, porque tinha um abismo entre eles, isso é muito simbólico, e tinha Lázaro e Abraão. Do outro lado, Lázaro em plenitude, feliz da vida, numa boa, junto com Abraão, e ele desesperado aqui. E ele fala: mas Senhor, eu sou rico, ele é um miserável
vulnerável. Por que eu estou nessa condição e ele está tão bem e eu estou tão mal? E Abraão diz para ele, mas tudo que tu querias, tu tiveste. Tu não querias só coisa material? Tu não foste em busca, não dedicaste a tua vida só ao material? Já tiveste. Só que o material, meu amigo, fica na terra. Não é moeda do céu, não é moeda daqui. Ele não tinha nada material, sofreu tudo, mas desenvolveu paciência, resignação, desenvolveu valores morais muito grandes, por isso que ele está aqui. E aí ele implora para que Abraão permita que Lázaro molhe o ponto dos dedos e encoste na língua dele, porque ele está desesperado de sede. Pede para que um espírito vá até a casa dele e avise os irmãos dele, para que não façam a mesma coisa que ele fez, para que ele não caia na desgraça que ele caiu. E Abraão fala, mas eles têm Moisés, eles têm os profetas, tem os ensinamentos, nós temos o nosso evangelho, nós temos Jesus, ele está dizendo a mesma coisa para a gente, né? Não adianta mandar um morto, um espírito lá, que eles não vão ouvir. Se eles não ouvirem os profetas e os ensinamentos, também não vão ouvir aqui. Então, assim, são dois exemplos de como a questão da riqueza pode, sim, atrapalhar o desenvolvimento do ser humano por causa do uso que é feito. Porque o que a gente tem que entender? Que existe os bens materiais, que são aqueles que a traça come e que Jesus falou, acumulem bens que as traças não comam, que o ladrão não roube, que o tempo não desgaste. Isso são coisas morais. É isso que a gente leva. É o bem que a gente fez, o amor que a gente doou, o aprendizado intelectual que a gente teve e praticou o bem com ele. Isso que a traça não come. Agora o resto, gente, fica tudo na terra. Tudo é destruído, tudo é temporário. Junto com o nosso corpo vai as coisas que a gente ficou também. Né? A fortuna, ela é a prova mais difícil que o ser humano passa, não é a pobreza. Por que ela é mais difícil? Porque ela é mais fácil de te levar à queda. Porque ela solicita a coisa do egoísmo. Você, quando começa a ficar com muita coisa, você parece que quer mais, e eu, se hipertrofia mais o ego da gente, que já não é pequeno, né? E cria uma fantasia orgulhosa de que nós somos donos daquilo. E que fomos nós, aí a gente cresce, né? Nós que conseguimos, porque nós somos inteligentes, porque nós somos espertos, porque nós somos competentes, e a gente vai pondo adjetivo. Não é nada disso. Tudo é de Deus. Aquilo foi um empréstimo, nós somos um frutuário e foi dado com motivo para a gente fazer um bom uso, que não é ficar fechado na gente mesmo e só servindo a gente. É para servir ao outro, é para servir aos planos de Deus. Qual é o plano de Deus, gente? É a evolução de todos, inclusive do planeta. É para isso que a gente ganha as coisas, é para isso que a gente tem inteligência, é para isso que a gente tem tudo. A gente vai conversando mais. E aqui a gente vai ter um exemplo em Lucas 19, de 1 a 10, que é o bom uso da fortuna. Como que a fortuna pode alavancar nossa evolução? Porque veja, se a fortuna fosse um fator só de destruição, Deus não daria para ninguém, porque seria mesmo que está condenado o filho dele à destruição. Não, ela não é nem boa nem má. O problema é o uso que a gente faz. Ela foi dada para fazer a gente evoluir. Ah, mas porque deu para o fulano e não deu para o Beltrano? Isso é uma questão de evolução de cada um. Cada um tem uma condição, mas todos vão passar. Quem não passou pela prova da fortuna nessa encarnação, ou já passou na anterior, ou vai passar na próxima, porque a oportunidade é igual para todo mundo. Mas você precisa estar em determinados momentos. Porque Deus não dá a prova maior do que a gente tem capacidade, gente. Se Ele deu aquela prova, a gente tem capacidade de fazer e passar. O problema é que a gente faz escolhas equivocadas, né? Então aqui, a gente vai, nessa passagem, ver a história de Zaqueu. Zaqueu era um publicano pequenininho, que a sociedade antipatizava com ele, porque ele cobrava impostos, ninguém gostava dele, difamavam, ele não era bem visto. E ele
fica querendo ver Jesus. E ele era muito baixinho, e a multidão ele não conseguia ver nada. Ele sobe numa árvore. Sobe numa árvore para ver Jesus. Quando Jesus passa, Jesus olha, levanta a cabeça. Eu acho engraçada essa cena, eu fico imaginando. Levanta a cabeça e fala, aqui, eu desce daí e vai para a tua casa, arrumar as coisas, que nós vamos na tua casa hoje. Nós vamos passar lá, fazer uma refeição. Jesus ia com os discípulos lá. E Zaqueu desce correndo, feliz da vida. Vai arrumar tudo, recebe com muito carinho Jesus e os discípulos, com muito acolhimento. E nessa coisa deles estarem juntos, Zaqueu fala a Jesus, eu estou prestes a doar metade de todos os meus bens aos pobres. E todas aquelas pessoas que eu defraudei, eu pagarei 4 vezes mais do que o prejuízo que eu dei a ela. E Jesus vê essa verdade nele, essa transformação, essa mudança que ele teve de paradigma, de como ver, de como usar a fortuna, porque ele era muito rico. E Jesus diz, agora, nesta casa, chegou a salvação. Então, gente, isso aqui é um exemplo, os outros eram exemplos de mau uso da fortuna. Um exemplo de como você pode ter a fortuna para favorecer o seu crescimento espiritual. Porque o que Zaqueu deu? Quando ele diz, eu vou dar metade dos meus bens, gente, metade dos bens dele, ele ainda ia ficar com muito supérfluo. Tem gente que tem muito e se recusa a dar qualquer coisa. E a gente está falando só de coisas materiais por enquanto, mas isso é simbólico, não é só dinheiro, não é só coisa material. A gente vai chegar lá, tá? E aí a gente vai chegar na parte, uma parábola que eu acho que representa bem tudo isso, que é a parábola dos talentos. A parábola dos talentos é um senhor um fazendeiro, um homem muito rico, que manda chamar 3 de seus funcionários e dá 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para o terceiro. E fala, olha, vou deixar esse talento para vocês administrarem, que eu vou me ausentar. E ele vai embora e fica anos fora da propriedade, tudo, depois ele volta. Quando ele volta, ele manda o empregado chamar os 3 e pergunta porque ele deu 5 talentos, o que você fez com os talentos que eu te dei? Ah, Senhor, eu multipliquei os talentos que você me deu 5, aqui estão 10 talentos, eu investi, eu fiz coisas que reproduziram o seu talento e muito mais. Ah, ele fala, servo bom, você é um servo fiel. Eu te dei um pouco e reproduziste bastante, és um servo confiável, vou te dar mais. Chama o segundo, o que você fez com os seus 2 talentos? Mesma coisa. Senhor, eu reproduzi, né? E fiz, dupliquei, então, servo bom, né? Caíste na graça do teu Senhor, disse para o primeiro, disse para o segundo. Chamou o terceiro, e você, o que fez com o talento que eu te dei? Ah, Senhor, eu sei que você é um homem muito rígido, e eu fiquei com medo, eu enterrei o seu talento, mas eu não lhe devo nada, está aqui, está vendo que você me deu? Está aqui. E aí o Senhor, muito decepcionado, olha para ele e fala, servo mau, desperdiçaste a oportunidade de reproduzir o talento. Tira o talento dele e dá para o outro que reproduziu, que é aquele que não faz o bom uso, até o que tem lhe será tirado, e aquele que multiplica o seu uso, muito será lhe dado. Né? Que é isso que quer representar. E aí leva para a sombra onde tem choro e ranger de dentes, que é onde tem o sofrimento. Então, vamos entender bem isso aí, que isso é importante. Jesus, quando falava, mesmo ele usando coisas do cotidiano, símbolos materiais, o talento era pagamento de dia de trabalho, essas coisas. Ele não está se referindo a coisas materiais. Jesus nunca está preocupado com coisa material. Ele está sempre preocupado com a nossa evolução espiritual, com a gente entender o que Deus quer da gente, de como a gente deve seguir, que caminho a gente deve seguir. Porque ele tem uma responsabilidade imensa. Ele disse que nenhuma das ovelhas dele ficará perdida. Então, ele quer que a gente evolua. Né? Então, esse Senhor é Deus que está representado. E esses servos somos nós.
Ah, mas por que ele deu 5 para um, 2 para um e 1? Porque cada um está no momento evolutivo, cada um tem uma capacidade. Agora a questão é, o que você está fazendo com os seus talentos? E o que é talento? Talento é visão. O que você está fazendo com a tua visão? Você está olhando para o quê? Para coisas que não prestam? Ou você está usando a tua visão para uma leitura edificante, para ler para alguém, para fazer uma coisa boa? Audição, o que você está fazendo com os seus ouvidos? Está ouvindo o quê? Porcaria, coisa que não vai te fazer evoluir, ouvindo maus conselhos, coisas ruins, ou você está usando para ouvir coisas que vão te edificar? O que você está fazendo com a sua boca? Você está falando o quê? Que coisa você está externalizando do seu coração? Coisas que vão fazer o outro crescer em você ou que vão só prejudicar? O que você faz com suas mãos e seus braços? Você está pegando uma arma para ir matar os outros ou você está pegando uma agulha de crochê para fazer roupa para doar? Pegando uma pessoa para dar um banho porque ela necessita e ela é acamada? O que você está fazendo com esse talento? E suas pernas? Você está indo para onde com elas? Você está indo para o vício ou você está indo para um trabalho edificante? Gente, talento é tudo que Deus dá. A natureza é um talento. Ninguém respira sem alga e sem água. O que a gente está fazendo com esse talento? Que uso a gente está fazendo? Que cuidado nós estamos tendo? Existem 2 talentos muito interessantes que a gente quase... Um é especialmente interessante. Chama-se tempo. Tempo de encarnação. O que vocês, que nós, né? Vocês é bom, né? Porque eu não estou, né? O que nós estamos fazendo com o nosso tempo de encarnação? Fazendo o que Enterrou fez, desperdiçando, porque aquilo foi o desperdício. Aquele é o exemplo do desperdício, da perda da oportunidade de crescimento evolutivo. Ou fazendo o que os outros fizeram, multiplicando. Outro talento, que é um talento muito mal compreendido, mas que no Espiritismo tem uma peculiar percepção e orientação sobre ele, por isso que é importante estudar, é a dor, gente. Dor é um talento que Deus nos deu. Existem dores que vêm por expiação, porque a gente tem algumas dívidas aí, mas existem dores que vêm por prova, para a gente nos fortalecer, por aprendizado, que nem prova na escola, para ver se a gente já está apto a se crescer. Existe dor que vem por missão. Gente, a dor de Jesus. Alguém passou mais dor, o cara foi humilhado, maltratado, sofreu dor física, moral. Tudo com a missão de nos fazer evoluir. Mas a gente não gosta da dor, né? Porque ela incomoda, então a gente não torce o nariz, mas é um talento. E aquela história que está no Evangelho, existe o bem sofrer e o mal sofrer. Aqueles que estão entendendo a dor e sabendo viver a dor, esses vão viver melhor do que aqueles que ainda não compreendem, que ficam praguejando e tudo mais. Tem uma coisa que eu quero dizer rápida aqui, que é importante, que a gente fala de coisa material que atrapalha a evolução. Gente, a matéria é fundamental. Nosso corpo é matéria. Sem ele não tem reencarnação, não tem aprendizado. Nós precisamos comer, nós precisamos trabalhar, nós precisamos de dinheiro, não tem problema nenhum com isso. Muito pelo contrário, a gente tem que fazer essas coisas. Temos que, não podemos ser peso para a sociedade, ser um pária da sociedade, nós temos que enriquecer. O problema é entender que a matéria, o apego à matéria, não é o fim, a finalidade, é o meio, a ferramenta que você tem para atingir a finalidade, que é a sua evolução espiritual. E isso que tem que ser entendido. Porque senão, de repente, acho que tem um aí que chega e diz assim, tá, eu vou ficar na miséria, pronto, agora eu vou dar tudo, vou para a rua, vou com uma roupa só, que agora eu vou para o céu, eu vou evoluir. Não! Isso é desperdício. Não é isso, tá? Então isso é bom deixar claro. Nós temos que ter a obrigação de evolução material, sim, mas desde que isso não seja um apego a tal ponto que faça com que a gente regrida moralmente por causa disso. Essa é a questão. Tá? E aí,
Eu vou ler um negocinho aqui. Negocinho não, é um negoção. Que é sobre como a gente usa talento. Porque a gente usa muita desculpa, né? A gente fala assim, mas eu não tenho dinheiro, eu não posso ajudar. Aí eu não tenho tempo. Aí eu sou muito burra, não posso fazer. Eu não tenho saúde, gente. Eu não tenho saúde, eu não posso fazer nada para ajudar ninguém. Isso não existe. Isso não existe. Todo ser humano pode fazer alguma coisa para usar um talento para evoluir. E aí, nesse livro aqui do Chico, do Espírito Humberto de Campos, chama Boa Nova, no capítulo 6, chama Fidelidade a Deus, olha essa passagem que Jesus fala para o André, porque ele estava todo doente, Senhor. Ele fala, André, se algum dia teus olhos se fecharem para a luz da terra, serve a Deus com a tua palavra e com os teus ouvidos. Se ficares mudo, toma a si mesmo a charrua, valendo-te das tuas mãos. Ainda que ficasses privado dos olhos e da palavra, das mãos e dos pés, poderias servir a Deus com a paciência e a coragem, porque a virtude é o verbo dessa fidelidade que nos conduzirá ao amor dos amores. Então não tem desculpa, é o que ele está dizendo. Porque por mais que você esteja lá paraplégico, todo troncho, aqui dentro no seu espírito, você pode ter paciência, resignação, você está desenvolvendo. E você está servindo de exemplo também. Então, a gente precisa tomar posse da responsabilidade que nós temos sobre nós mesmos. Sobre tudo que a gente tem. Gente, a gente tem tanto, e a gente não põe reparo, como diz lá na Rosa, não põe reparo nas coisas. Precisa prestar atenção no que é importante, no que eu estou fazendo, o que eu estou pensando. Quando vier, todo mundo passa por problema, todo mundo tem alguém que já machucou a gente, e a gente também já machucou alguém, só que a gente nunca lembra do que a gente faz com os outros, só do que os outros fazem pra gente. A hora que você vier aquele pensamento, aquela lembrança do que o outro fez, que dói, que começar a ver aquele sentimento de querer se vingar, aquela fantasia, tomara que se dane. Não, já respira e faz uma prece. Todo ser humano pode fazer uma prece. Pede para Deus, melhor para aquela pessoa, pede para Deus tirar o mal que tem dentro do seu coração. Porque não é você que é instrumento de justiça. Isso é um problema da pessoa para com Deus. Senão você vai se endividar. Então, assim, o que nós estamos fazendo com o nosso talento, com a nossa encarnação, com aquilo que Deus nos deu, com o nosso planeta, com os nossos irmãos, com a nossa sociedade. É muito importante que a gente pense nisso, porque esse é o diferencial entre nós ficarmos desperdiçando o nosso tempo, desperdiçando a nossa encarnação, e nós vamos ser responsáveis. Porque tem gente que acha que porque eu não fiz nada, não tem nada a ver com o pato. Não fazer nada é uma posição. Porque tem aquela fase do Emmanuel, né? Você não é só responsável pelo mal que você faz. Você é responsável pelo mal que há de vir, pelo bem que você não fez. Então não vamos pensar nisso, né? Muito obrigada, viu?